Já imaginou se você pudesse salvar os dados desse formulário VBA no Access ou então no MySQL usando somente uma única linha de código? Então, nesse curso aqui, onde eu estou construindo um CRUD de forma automática, vai ser possível. Observe o seguinte, eu vou clicar aqui no botão salvar, dando um duplo clique nele, e vou chamar aqui a macro chamada salvar dados form, que é a macro responsável por pegar os dados de um formulário inteiro, não importa quantos controles tiver, e levar esses dados para dentro de uma tabela. Observe que nesse caso eu vou levar os dados do formulário gastos, que está no Excel, para a tabela gastos, que está no Access. Porém, daria para trabalhar também com MySQL, com Firebird, com PostgreSQL, conforme eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Voltando aqui então no clique do botão salvar, ao abrir parêntese aqui, a função me pergunta o seguinte, ó, qual é o nome da tabela onde os dados serão salvos? Eu vou dizer, olha, a tabela gastos, beleza. Qual é o objeto onde tem os controles que vão ser levados para dentro da tabela gastos? Vai falar, ó, vai ser o meu formulário chamado FRM gastos. Então, essa única linha de código, passando o nome da tabela, passando o formulário, pega os dados do formulário e leva para a tabela. Olha só, eu vou vir aqui, vou colocar o meu nome aqui, vou vir na tabela valor, colocar 150, colocar uma data aqui aleatória e vou aqui selecionar um fornecedor e vou mandar salvar. Observe que ele já salvou e já capturou o ID e já jogou aqui em cima, tudo com somente uma linha de código. Se eu vier aqui no banco de dados, atualizar aqui os dados, o registro vai estar aqui. Agora, esse CRUD, ele funciona também, conforme eu já disse, para o Access. Você pode clicar aqui e escolher o arquivo do banco. Funciona para o MySQL, você pode vir aqui e digitar as configurações do seu servidor MySQL. Funciona para Firebird e funciona também para PostgreSQL. Só que dentro desse curso, dentro da minha formação, eu não vou trabalhar com Firebird e Postgre. Eu só coloquei mesmo para fins de aprendizado. O forte da formação é Access e a maioria dos projetos serão feitos com MySQL, ok? Agora, continuando aqui nas nossas facilidades, como seria para eu fazer uma consulta? Trazer os dados pesquisados para dentro desse listbox. Então, esse listbox aqui, o nome dele é LST resultado. Após eu vir aqui e consultar, e salvar, eu vou fazer uma consulta. Então, eu primeiro escrevo o comando SQL que eu quero, e aí eu vou colocar, olha, selecione todos os campos lá dentro da tabela gastos. Show? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou mandando vir aqui na tabela e selecionar todas essas colunas aqui que pertencem à tabela gastos. Beleza? É isso que o meu código aqui está dizendo. E agora eu chamo a macro de busca, passando como argumento onde é que eu quero exibir os dados. Eu falo assim, olha, eu quero exibir dentro do meu listbox chamado LST resultado. Então, veja que com somente uma linha de código, eu salvo os dados lá no banco, com duas linhas de código, eu faço uma pesquisa e trago eles para dentro do listbox. Então, não tem como ficar mais simples de trabalhar no Excel com banco de dados, conforme eu já disse, no Access e o MySQL. Vou então executar e vou fazer aqui um novo cadastro. Vou colocar aqui, por exemplo, Jorge, valor 200, vencimento 15/9/2024. Vou vir aqui, vou colocar Antônio aqui e vou mandar salvar. Olha lá, ó, ele pegou o ID lá em cima do próximo registro e trouxe aqui a consulta aqui para baixo. E agora, olha só que bacana. Se eu vier aqui, vamos supor que eu escrevi errado, não era Jorge, era José. E aí eu mando salvar de novo. Veja que ele não salvou um novo registro, ele alterou esse registro em questão. Então esse CRUD automático, ele está inteligente o suficiente para salvar ou então alterar os dados com somente uma única linha de código. Agora, olha só que bacana. Já pensou se eu precisar clicar aqui e carregar os dados lá para cima? Como é que seria? Olha só. Vou dar um clique duplo aqui no listbox. Vou vir aqui e vou falar assim, olha, o controle txt_id, que no caso é esse carinha aqui, quer ver, ó? Esse carinha aqui, tá? Eu quero pegar o ID que está aqui na seleção do meu listbox, na linha que eu selecionar, quero jogar ele aqui para cima. Esse é o primeiro passo. Então eu venho aqui e falo assim, olha, o txt_id, o texto dele vai ser igual ao meu LST resultado, a propriedade value dele. Show? Eu vou copiar essas duas linhas de código aqui, ó, e eu vou jogar aqui no evento initialize do formulário, para poder a gente fazer uma consulta trazendo os dados no momento em que o formulário for aberto. Ao executar, então, veja que os dados já estão aqui. Se eu selecionar, olha lá, o ID vem lá para cima, ó. Selecionei o outro, mudou ali o ID.
Agora, com mais uma linha de código, ó, dentro aqui do evento clique desse listbox, eu consigo trazer os dados da tabela aqui do Access para o formulário novamente. Quer ver? Eu vou chamar a macro pegar dados da tabela, e aqui eu falo, olha, a tabela que eu quero pegar os dados é a tabela gastos. E eu quero jogar esses dados dentro do formulário gastos. Pronto. Agora, ao selecionar, ele vai fazer o carregamento dos dados lá para cima. Então, observe o seguinte, com apenas algumas linhas de código, ó, uma linha para salvar e alterar ao mesmo tempo, 2 linhas para pesquisar e mais 2 linhas aqui para pegar os dados, a gente praticamente fez um CRUD completo, que é cadastrar, alterar, excluir e pesquisar. Só ficou faltando aqui o excluir, que é muito fácil também da gente fazer essa exclusão, tá? Então, o objetivo desse CRUD é facilitar o máximo possível. Então, todo esse projeto desenvolvido aí que eu já te mostrei no CRUD, você aprende a criar aqui passo a passo nesse curso, que é um dos quais você terá acesso no momento em que se tornar aluno aí da formação Excel VBA com Edivan Cabral. Qualquer coisa, acessa, se você tiver dúvida, tiver aí alguma curiosidade, pode clicar no ícone de cada curso aqui para você saber mais sobre o que sobre cada curso fala. Tiver dúvida, qualquer que seja, eu estou aí à disposição. O link da formação está aí na descrição para você dar uma olhada, beleza?